Em Salmo 74, vou fazer a leitura aqui rapidamente, é onde tem uma das menções sobre o Leviatã, tá? Eu vou fazer a leitura, e é interessante que quando você faz sempre as leituras onde está a figura do Leviatã sendo mencionada, é sempre dia de juízo. Sempre mostrando coisas celestiais, onde existe o dia do juízo e ligado a coisas do abismo. Prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo, tá? Salmo 74. Eu vou ler tudo aqui rapidamente para dar um contexto para vocês, para não só ler uma passagem ali e o cara achar que é uma poesia ali e tal. Tá? Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Aqui é pré-existência, tá, gente? Isso aqui é um fato, é Deus falando conosco, tá? Jesus falando conosco, inclusive. Lembra-te da tua congregação, olha só, de nós, tá? Que compraste desde a antiguidade, dos dias antigos, da vara da tua herança, Jesus, que remiste deste Monte Sião. Monte Sião aqui do mundo físico, pequenininho ali, não, Monte Sião celestial, em que habitasse. Onde Deus habita, gente? No Monte Sião daqui ou no Monte Sião lá celestial, acima dos 10 céus? Né? Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Olha que interessante. Quem que profanou o santuário das coisas da glória? Satanás. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machado contra a espessura do arvoredo. Ou seja, esses seres, eles começaram a destruir o mundo celestial, até mesmo as árvores. Os teus inimigos, aí depois disse, mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com os machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até o chão, a morada do teu nome. Isso aqui é interessante, a morada do teu nome está ligado também ao DNA, porque Deus ele mora em nós, né? Eles começaram a profanar tanto aqui as coisas celestiais, como as coisas do nosso corpo, inclusive. Disseram nos seus corações, despojemo-lo de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, ou seja, Satanás? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Então Deus, as pessoas aqui estão clamando que ele faça uma justiça. Né? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Quem que é a destra de Deus? É Jesus. Tira de dentro do teu seio. Isso aqui é muito interessante. Os maçons, eles têm o lance que eles guardam a mão no paletó, né? E eles querem dizer que eles têm esse poder da destra, né? Só que, na verdade, que eles chamam de mão oculta, onde são os agentes, né? Você vai ver figuras de Karl Marx, Napoleão, tal, sempre com a mão oculta, né? É dessa passagem aqui que eles tiram isso, tá? Eles querem dizer que eles possuem a destra. Só que a destra, é engraçado que eles colocam a destra o quê? Do lado esquerdo, né? Porque tudo vem da esquerda, do segredo, e aí se torna a destra. E é interessante que aqui, a destra hoje de Deus é quem? Jesus. É ele, é esse que traz esse juízo, tá? Por isso que aí diz o seguinte, e dentro do teu seio, está ligado a questão que o pai e a Ruach HaKodesh, tá? Eles formam esse tipo de família, pai e mãe, e Jesus ele vem desse seio, porque Deus não tem seio. Isso é interessante, tá? Deus não possui seio. Só que quando a escritura ela chama de El Shaddai, Shaddai é como dizer seios em plural, tá? El, de Deus, e Shaddai. Por que está falando essa figura, né? Aí é claro, os caras vão dizer que isso é uma figura poética, que não, existe uma literalidade tão incrível na Bíblia, mas claro, a figura da Ruach HaKodesh ela ficou oculta para nós. Hoje a gente tem entendido isso, mas são poucos que têm a maturidade para compreender isso e aceitar o que está na Bíblia, né? Eu não estou falando Gibi da Mônica, estou falando Bíblia. Então diz, todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, ou seja, conectando já a figura de Cristo, tá? Operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, e aí é interessante, quebrantaste as cabeças do Leviatã nas águas. Aqui já a gente consegue já entender, olha que interessante, e aqui ó, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Isso é interessante, né? Então aqui já está uma questão de uma profética de que Deus ele vai fazer isso, ele vai cortar o Leviatã literalmente, e isso também já alude naquele esquema que a gente conhece sobre a interpretação hebraica, onde tem o literal, o simbólico, o associativo, e aí você extrai o segredo. Satanás ele é comparado a esse ser maligno, assim como ele é comparado com Nahash, lá no Gênesis 3,
onde ele possui um tipo de cabeças, ou seja, seres que são provenientes dele ao longo do tempo, que um dia eu vou falar sobre as 7 cabeças da besta, tá? Sobre esses imperadores ao longo da história e tal. E aqui já está mostrando que Deus ele vai despedaçar cada um deles também, tá? E aí depois diz: fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos, teu é o dia e tu é a noite, preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão, inverno, tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregue às feras a alma dos teus pombinhos. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. E aí vai continuando. É um salmo de juízo. Então, por isso que há essa associação com a figura do Leviatã. Depois a gente vai em Apocalipse, tá? Salmo 104 também fala sobre isso. Olha que interessante. Vou ler brevemente aqui. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus, Deus meu. Tu és magnífico, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como cortina. Olha o firmamento aí. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, onde sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Olha só, os seres, né, celestiais com questão de seus ministros como espíritos, né, de labaredas de fogo. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu cobriste com um abismo, como um vestido, as águas estavam sobre os montes. Ó, começa a falar sobre o abismo, tá? A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram os montes, desceram os vales até o lugar que para elas fundaste. Termo, ou seja, limites, lhes puseste, e não ultrapassarão para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, os quais correm entre os montes, dá de beber a todo animal do campo e aos jumentos. Junto delas as aves do céu terão sua habitação cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras e a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado, a verdura para o homem e para fazer sair da terra o pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto. As árvores do Senhor fartam-se da seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, né? E aí depois eu vou fazer a leitura aqui um pouquinho mais para baixo, onde já fala sobre o Leviatã, tá? E aí diz, olha que interessante. Assim é este mar, sempre ligado ao mar e ao abismo, tá? Grande e muito espaçoso, onde há seres sem número e animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Tá? Existe uma galera que está colocando uma interpretação. Isso está num livro, acho que é não me lembro se é o Zohar, qual que é, um livro judaico, onde os caras eles acabam saindo do contexto completo da escritura, onde eles dizem que o animal, por exemplo, que engole a Jonas não é um animal, é um veículo. Tá? Porque, segundo a ideia deles, não haveria algum animal na Terra que poderia engolir um homem e um homem permanecer vivo ali dentro, sendo que a gente está falando de coisas manifestas bíblicas, um nível de espiritualidade, de acesso ao mundo físico, mundo espiritual, onde eles têm todo um encontro, né? E de um ser que, na verdade, como eu mostrei aqui para vocês, ele não é um ser comum, normal. Tá? Já de antemão eu já falo aqui, o ser que engole a Jonas, que ele está ligado ao termo peixes, né? Peixe. Alguns colocam baleia, né? As traduções hoje tentam visualizar aquilo que eles não compreenderam do mundo espiritual e mundo físico, eles tentam ver algum animal que a gente conhece, né? Não critico tanto nesse sentido os tradutores, mas o que eu critico é o nível de estudo deles. Se eles estudassem muito mais profundo, eles iam compreender, né? Que o ser que engoliu a Jonas foi o Leviatã. Tá? O Leviatã foi enviado para simplesmente que Jonas fosse engolido. Agora, o interessante é que aqui deixa muito claro que é um ser que está no mar e tal, mas tem pessoas que querem colocar a tradução de que era apenas uma espécie de veículo e alguns conectados a estrelas. É possível que haja um tipo de conexão com o céu, ou que isso seja uma constelação? Tá, só que Jonas, ele não viajou para o espaço, ele viajou para o mar, para as profundezas, para um lugar, um mundo espiritual, onde esse Leviatã simplesmente o tomou ali. Mas é muito claro que ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Né? Então, ou seja, é muito claro que esse ser ele está ligado ao mar, a abismos. Outra passagem muito, muito importante, e essa aqui a gente já começa a fazer uma conexão com Satanás
e com Lilith, a sua consorte. Tá? Isaías 27. Novamente aqui está falando sobre o dia do Senhor. Prestem bem atenção, Apocalipse, isso aqui é apocalíptico. Por isso que Deus ele dá todos os personagens de maneira detalhada aqui, onde há o Leviatã que ainda resta, e está falando sobre Satanás e sobre a sua consorte, onde eles estão aqui e poucas pessoas imaginam. Isaías 27. Naquele dia, ou seja, que dia? Os 1000 anos de juízo, o dia do Senhor. O Senhor castigará com sua dura espada, e esse Senhor é Jesus, tá? Grande e forte, ou seja, a espada de Jesus é poderosa, o seu cetro, sua espada. O dragão, chamado serpente veloz. E o dragão, aí coloca de novo, os termos aqui são Leviatã, tá? O Leviatã, serpente veloz, e o dragão, Leviatã, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Ou seja, o Leviatã, como guardião dessas regiões abissais, ele será morto. Mas antes é mencionado 2 Leviatãs a mais aqui. Por quê? São outros Leviatãs? Não. O dragão, chamado serpente veloz, é conhecido como... Eu vou colocar um termo aqui, nas traduções, que está ligado a ele ser masculino, a Satanás, chamado de serpente oblíqua, onde está ligado ao genital dele, para definir que ele é um macho. E quando fala serpente sinuosa, tá? No ocultismo eles também conhecem isso. Esse Leviatã tortuosa, serpente sinuosa, está ligado à figura de Lilith. Ou seja, naquele dia, Jesus ele matará Satanás e a sua consorte. E também ao guardião que está no mar, que é esse ser que não vai ter mais necessidade dele existir. Por isso que ele vai ser servido para a humanidade. Isso aqui é um dos grandes segredos e conexões que é muito importante que vocês compreendam, né? Então, por isso que diz, naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite, e de dia eu cuidarei dela. E aí ele fala, ó, não há indignação em mim, quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim, em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Sempre fala de espinhos e abrolhos porque está falando da descendência da serpente. Ele vai acabar com esses seres, vai acabar com seus 2 líderes, que são Satanás, e é um casal, tá? Sempre querendo imitar as coisas celestiais e tal, e até mesmo desse guardião que não vai ter mais necessidade, que é o Leviatã, tá bom? Esse animal. Então ele será morto. Leiam depois Isaías 27. O termo aqui, a serpente oblíqua, ou veloz, eu não sei como... Deixa eu ver aqui, tem uma outra tradução? Vamos ver aqui, Almeida Revista. Aqui eles sempre colocam a mesma tradução, serpente veloz, serpente tortuosa. Deixa eu ver uma outra aqui, só para ver se eles colocam também. Praticamente eles não mudam. Fala, matará no mar a serpente aquática. Aqui já é o Leviatã mesmo, que a gente conhece, tá? Esse Leviatã. Tá? Mas esse termo Leviatã, antes sendo usado para serpente veloz e o Leviatã, serpente tortuosa, já alude exatamente a Satanás como um ser masculino e feminino, tá bom? Isso. E também já alude que no início da criação existia um macho e fêmea, tá? Por isso que Deus ele sempre faz uma comparação desse ser com a figura de Satanás. Tá bom? Assim, o Leviatã você percebe que ele tem um poder de... É um dragão, né? Um ser, a gente conhece como dragão, mas como eu disse, dragões são como... Se você analisar o poder desse Leviatã, eles são como lagartixas mesmo para um Leviatã. Tá? O Leviatã como é o rei de todos os animais, como Deus ele colocou. Não há de todos os seres na Terra alguém como ele. Tá? Isso é interessantíssimo. Então a gente começa a compreender todos esses pontos. É isso aí, dá continuidade. Espero que vocês estejam compreendendo, tá? Que o Leviatã, então, ali, já fiz essas leituras. Um lugar que é traduzido, o termo Leviatã, também é conhecido como pranto, como um som tipo, exatamente como aqueles rugidos do próprio filme lá do Godzilla. Você vê que parece uma trombeta e ao mesmo tempo um lamento, né? Então você consegue saber que o som dele é isso. É interessante que pessoas têm escutado muito esse tipo de som em vários locais do mundo. Principalmente em regiões, eu diria assim, no extremo norte da Terra. Tá?
podem estar ligadas a fenômenos magnéticos, ao movimento do firmamento, das profundezas da Terra, tá? Mas é possível também, porque soa como se fosse um ser vivo mesmo. Pode ser possível, tá? A figura do próprio Leviatã, onde a gente vai começar a ouvir isso, porque está se aproximando o momento do chamado sexto selo, pessoal. Do sexto para o sétimo selo, haverá um grande terremoto. E está ligado ao movimento e ao despertar disso que vai ser solto, tá? Depois eu vou fazer uma leitura bem interessante ali sobre Apocalipse, e já vai somar com aqueles estudos de Apocalipse que eu tenho colocado para vocês, tá? Também existe Isaías 51, que é uma passagem muito interessante. Deixa eu ver aqui, Isaías 51. Tem tanta passagem aqui que... Aqui, achei. Onde está ligado a figura chamada Raab, né? Só que não exatamente o termo Raab que a gente conhece lá da Bíblia, de Raab, né? Mas é um pouco diferente o termo. E alguns até entendem que a raiz do nome de Raab está ligado a essa serpente aqui, tá? Mas vou fazer a leitura de Isaías 51, vocês vão compreender que está falando sobre uma entidade aqui. Olha que interessante. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço onde fostes cavados. Tá? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, tá? Nós, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor, gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Isso aqui é a nova terra, tá? Ele está prometendo paraíso para todos. Atendei-me, povo meu. E alguns falam que, mas aqui não está falando da Sião, desse mundo aqui. Não, ele está falando sobre aquele mundo que foi assolado, mas ele nos vai colocar num lugar que ele será, ou seja, o deserto. Esse mundo aqui é um deserto, tá? Ele será como o Éden. Por quê? Porque a nova terra, ela é como uma espécie de multiverso, de mundo cópia desse mundo aqui. Tá? Isso que é interessante. Vocês já viram que nas próprias figuras aí dos filmes que eles falam de multiverso, a Terra ou as terras são iguais, mas cada uma com um tipo de destino ou algo diferente, com pessoas parecidas, mas com questões diferentes, características diferentes, é a mesma coisa. A nova Terra, ela tem princípios, geografias e coisas semelhantes a esse mundo, só que não é este mundo. Este mundo aqui ele vai ser destruído, completamente destruído. Tá? Em um dado momento ele diz assim, no verso 8, porque, e é um verso de juízo, tá? Sempre falando de fim dos tempos. Verso 6, levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha instrução, a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Olha que interessante aqui. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe? Ou seja, essa serpente, essa Raabe aqui é um ser, é um Leviatã, tá? O que feriu ao... E é interessante, olha a tradução que os caras colocam aqui. Eu estou lendo aqui, ó. O que feriu ao chacal. E eu sei que esse termo aqui é Taniim, que significa serpentes. Também serpentes marinhas, monstros do mar. Os caras traduziram para chacal aqui, cara. Chacal é um... Nossa, nada a ver chacal. Eu fico às vezes bravo com as traduções que os caras colocam na Bíblia. Ou seja, está falando sobre esses seres, e essa Raabe está muito ligado a um ser que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Leviatã. E aí diz, olha interessante, já faz toda a conexão com o mar, tá? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez o caminho do fundo do mar para que passassem os remidos? Olha que interessante. Né? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, ou seja, Sião celestial, tá? E perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão tristeza e o gemido fugirão. Então, novamente aqui, nós temos a confirmação de que esse ser, ele será despedaçado e será morto, tá?
E isso também já alude como Satanás ele é comparado com essa serpente, por isso que fala o dragão, a antiga serpente, né, chamado Satanás, faz toda uma alusão ao quê? A essa linhagem maligna dos serafins, porque a maioria dos serafins foram os que caíram, e eles estavam ligados a essa serpente ardente. Procure o termo seraf, eu não separei aqui, mas para não se tornar muito grande e enfadonho, onde está ligado a serpentes ardentes. Em Números, é dito que Moisés ele levantou uma serpente de bronze, uma serpente ardente, um serafim, uma figura de serafim. Tá? Isso que é interessante. Então, isso é muito importante vocês compreenderem. Vou aqui já passando para frente. Depois eu vou dar uma dica aqui para vocês. Alguns dizem que Jó ele era um cara muito bonzinho, muito justo. Sim, ele era um homem justo, dentro das limitações dele. Jó é um livro que fala completamente sobre a pré-existência e sobre o mundo espiritual. Por isso que lá falado do Leviatã, fala da criação de Deus, e há muitos mistérios lá. Deus, quando fala assim que singe-te como homem, e eu te perguntarei, né, coisas que você não sabe, é porque nós temos o cálice do esquecimento. E Jó, no capítulo 3, leiam Jó 3 na casa de vocês, você vai perceber que Jó ele amaldiçoa o nascimento dele. Por isso que Deus ele mostra para a existência como dizendo, quem é você, né, para querer dizer que você é justo e agora você quer amaldiçoar o dia do seu nascimento, sendo que isso é uma dádiva. Por isso que Deus, em dado momento, ele fala assim, onde estavas tu quando os filhos de Deus, né, os anjos, estavam em júbilo ali, jubilando pela vitória o quê? Pela vitória celestial. Como dizendo, você não estava contado entre aqueles que venceram. Por isso que você é homem e por isso que você está aqui. É isso que é o resumo do livro de Jó. É pura pré-existência e é puro mistério de Deus. Onde aí Jó depois ele reconhece e fala, não, é verdade. Eu sou injusto. E muitos acham que ele era bonzinho e ele era rico e Deus, por maldade, tirou as coisas dele. Na verdade, existia falhas em Jó também. Ele não era perfeito e ele está aqui como todos nós. Nós falhamos em algo e nós não há um justo sequer nesse mundo. O único justo perfeito, mesmo os 7 espíritos que Deus ele enviou a toda a terra, eles tinham um nível de conduta muito elevado, Enoque, todos, mas nenhum deles é comparado àquilo que é o Messias. Jesus, como Messias, é aquele que ele quer que nós um dia cheguemos a esse estado de varão perfeito, mas ele é o único perfeito. Tá? Então, todos os homens, tem um povo até falando sobre os heróis da fé que vieram para esse mundo, que não tinham pecado. Não, ninguém veio aqui assim, nesse tipo de condição. Apenas Jesus. Tá? Mesmo que alguns heróis da fé já estavam se colocando em condição de Messias, como por exemplo, Moisés, ele até fala, tira a minha vida, risque o meu nome, né, do livro da vida e tal. Ou seja, ele já tem um nível de amor que está começando a crescer igual ao nível do Messias. Mas não é Jesus, não é igual ao Messias. Tá? Por isso que eles tinham funções específicas e tal. Mas isso é importante vocês compreenderem. Então o livro de Jó, ele é um livro que ele tem completa pré-existência, e aquilo que pregadores não sabem nada, para não dizer outra coisa, né? Eles olham para o livro de Jó e falam, é poético. Né? Como se Deus ele escreve só poesia, assim, tipo, coisa abstrata, e nada do que está sendo dito ali é real. É só uma fantasia da mente de Deus, que ele inspirou o profeta? Não. Ele está falando coisas profundas, literais, onde existem coisas do firmamento sendo ditas lá, sobre esses seres, sobre o Leviatã e tal, né, onde a gente tem a maior revelação ali sobre o Leviatã em si como ser, tá?